Olá, o meu nome é Pedro Fujiwara e eu auxilio as pessoas a entrarem em contato com a sua alma, com a sua essência, com o seu eu sou e assim poderem ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Hoje eu vim aqui falar para vocês dos desafios de ser um ser índigo aqui neste planeta. Para quem não sabe, eu sou um ser índigo, né? Eu sou um adulto índigo, dos muitos que nasceram na década de 70 para cá. E quais são os desafios que ser índigo traz pra gente no nosso dia a dia? A primeira coisa é que nós somos muitas vezes incompreendidos pelas pessoas. As pessoas não entendem muito aquilo que a gente pensa ou muitas vezes aquilo que a gente sente, porque muitas vezes nem a gente consegue entender o que está acontecendo aqui dentro. Porque quando nós somos índigos, nós somos muito empatas. E por ser empata, a gente acaba sentindo o mesmo sentimento que as outras pessoas estão sentindo. Eu, no meu caso, eu também sou telepata, então eu recebo muita informação por telepatia. Então, muitas vezes eu capto o pensamento das pessoas. E isso confunde muito a nossa vida, porque mistura muito com o nosso dia a dia. Então, muitas vezes tem coisas que não são nossas, a gente assume como sendo nossa, a gente vai lá e faz e quebra a cara. Isso é uma coisa muito desafiadora para mim, por exemplo. Eu me lembro muito bem quando eu era pequeno que eu tinha uma grande dificuldade de ficar em local onde tem muitas pessoas. Eu lembro de um episódio que eu deveria ter uns 5 anos de idade, ou 4 ou 5 anos. Era alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente a idade, mas era bem pequeno. Inclusive eu morava na roça nessa época, por isso que eu sei que eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, porque quando eu mudei para a cidade eu tinha 6 anos. E foi na formatura da minha irmã mais velha, se não me falha a memória. E eu tinha ido com a minha mãe, com meu pai, e tinha muita gente lá, mas muita gente no ambiente, e eu comecei a passar mal. E eu lembro que a minha tia teve que me pegar e levar para casa dela para eu ficar melhor. E daí depois passou tal, e eu não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Eu estava sob influência de todas as energias. Então as energias das pessoas era tanta coisa, tanta muvuca, que aquilo me fazia mal. E até hoje, quando eu vou em local onde tem muita gente, eu não costumo me sentir bem. E para eu poder ir frequentar, eu tenho que me blindar, eu tenho que cuidar muito bem da minha energia, estar com um padrão vibracional bem alto para que essas energias alheias não me façam mal. Uma coisa que é muito interessante também é que ser índigo é também entender quando as pessoas estão falando a verdade e quando as pessoas estão mentindo para você. Para mim e para muitos índigos é muito fácil, ó, como respirar ou como piscar os olhos, você saber quando uma pessoa está mentindo para você. É uma coisa muito grande porque grita dentro da nossa cabeça. É como se ficasse falando assim, ó, a pessoa ali está mentindo. Você sabe que está mentindo, você está ouvindo a pessoa falar mentira, está ouvindo a pessoa sustentar mentira, você sabe que está mentindo porque tem uma coisa que gritando na sua cabeça. E depois você vai averiguar realmente a pessoa estava mentindo. Então uma coisa que eu aprendi muito é não duvidar dessa minha intuição. Quando eu sinto que alguém está mentindo, eu fico, poxa, essa pessoa está mentindo, então eu nem vou levar em consideração o que ela está falando. Uma outra coisa que também me afeta muito no meu dia a dia é essa questão de ataque energético. Porque a partir do momento que eu comecei a cuidar mais da minha energia, eu fiquei muito mais sensível energeticamente. E eu lembro quando eu era menor, eu sofria esses ataques também, mas eu não entendia o que era. Achava que eu estava ruim, que eu estava triste mesmo, que eram coisas que eu estava sentindo e muitas vezes não era. Porque como que os ataques acontecem? Os obsessores, eles ficam lançando como se fossem dardinhos. Eles pegam melequinhas e ficam jogando sugestões na cabeça da gente. Isso faz com que a gente comece a pensar negativo e abaixe o nosso padrão vibracional. E para mim é muito fácil perceber isso. É o grande desafio. Eu vou falar para vocês. É o grande desafio das pessoas que são índigo, dos adultos índigos, é saber separar o que é nosso e o que não é nosso. Que muitas vezes você está sentindo angústia, um negócio ruim, e você não sabe o que é. E muitas vezes não é nem por causa do ambiente ou das pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas criam conexões energéticas com a gente. E quando elas criam essas conexões energéticas, a gente acaba sentindo essas coisas. Por exemplo, se eu pensar numa determinada pessoa aqui, energeticamente falando, quanticamente falando, eu crio uma conexão energética com aquela pessoa. E aí a gente acaba trocando energia por essa conexão. Então é importante a gente encerrar, a gente interromper ou cortar essas conexões energéticas. E esses são os meus principais desafios por ser um adulto índigo. E você também é um ser índigo como eu? Deixe aqui nos comentários os desafios que você tem no seu dia a dia para que a gente possa trocar informação e quem sabe vocês conseguem me ajudar e eu também consigo ajudar vocês. Beijo de luz.